Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Tiago da Silveira e neste vídeo nós iremos abordar sobre o assunto da depravação total do homem. Iremos ver sobre a queda, a culpa e a corrupção do homem. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, está escrito assim: da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes de corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atual. Nós vemos que Deus criou o homem bom e justo. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E Deus o colocou no jardim para cultivar o jardim do Éden. Deus colocou o homem como aquele que dominaria toda a criação. Nós vemos também lá em Gênesis que o homem recebeu mandamentos de Deus. Ele recebeu uma ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que o resultado, a consequência deles desobedecerem a Deus seria a morte. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, que diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Daí nós vemos que Satanás entra em cena em forma de uma serpente. Satanás enganou Eva, levando-a a comer do fruto da árvore proibida. A mulher comeu do fruto e também deu a seu marido Adão. Ambos pecaram contra Deus e caíram do seu estado original. E como consequência, meus irmãos, nós vemos que Deus pronunciou uma maldição contra eles. E nessa maldição estava incluso a dor, o trabalho duro e a morte. O casal foi expulso do jardim do Éden. Assim foi que deu início à corrupção de toda a humanidade. E o pecado de Adão não teve apenas consequências para ele e sua mulher, mas também para toda a humanidade. Nós vemos que toda a criação foi afetada pelo pecado do primeiro casal. Deus pronunciou a maldição sobre o solo, que agora resistiria a todo o trabalho do homem. E nós vemos que toda a criação, todo o cosmo foi afetado pelo pecado. É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, que fala que toda a criação geme, ansiosa para o dia da redenção. Então nós vemos que esse pecado afetou não somente o primeiro casal, mas também toda a criação, e não somente isso, mas também toda a humanidade. O pecado de Adão trouxe inimizade entre Deus e todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. Por quê? Porque Adão era o representante federal da raça humana. Ele era o nosso representante federal. E a Escritura afirma que quando ele pecou, todos nós pecamos. Quando ele caiu, todos nós caímos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Isso significa que nós somos culpados e condenados não pelos nossos pecados atuais, mas pelo pecado de Adão. Nós já nascemos culpados e condenados. Nós não somos condenados porque nós nascemos e pecamos. Não. Nós somos condenados porque Adão nos representava no pacto de obras. Nós somos condenados porque Adão pecou. Então, toda pessoa concebida após Adão está condenada pela culpa herdada. Mesmo que um indivíduo
Antes dele ter a oportunidade de cometer um pecado, ele já está condenado. Porque quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Quando foi proferida a maldição sobre Adão, essa maldição foi também sobre toda a humanidade. E é isso que nós chamamos de pecado original. O que é o pecado original? O pecado original nós não devemos entender como o primeiro pecado, o pecado de Adão. Não, o pecado original são as consequências do pecado de Adão. As consequências que veio sobre Adão e Eva e sobre toda a sua posteridade. E uma dessas consequências é o que nós chamamos de culpa herdada ou condenação. Como Adão ele foi o nosso representante, assim a culpa de Adão por ter pecado foi imputada a nós. Deus imputou a culpa de Adão em nossa conta. Ou seja, a condenação de Adão por pecar também é a nossa condenação. Isso significa que todos recebem o salário de Adão. O salário merecido pelo trabalho de Adão é o salário de todos os homens. E essa culpa, ela não é transmitida por uma relação física, mas por imputação. O que é imputação? Imputação significa que Deus colocou em nossa conta a culpa de Adão. Deus atribuiu a culpa e a condenação de Adão como nossa, ok? É isso que significa. Mas alguns afirmam o seguinte, que nós sermos condenados antes de pecarmos, de nós sermos condenados por causa do pecado de Adão, é injusto. Alguns dizem, eu não escolhi Adão como meu representante. Como é que Deus pode nos considerar culpado por causa do pecado dele? Então aqui nós devemos entender duas coisas. Primeiro, Adão representava toda a humanidade. O nome Adão significa humanidade. Isso significa o seguinte, que Adão ali era a humanidade. Adão representava a todos os homens. Ou seja, qualquer ser humano que estivesse no lugar de Adão agiria igual a ele. Deus é um Deus todo sábio. Deus é justo. Deus decretou todas as coisas para a sua glória. Nesse sentido, qualquer um de nós que estivéssemos no lugar de Adão também agiríamos como ele. Então, Deus ele considera o pecado de Adão como nosso, porque Adão era o nosso representante federal. A segunda coisa que nós devemos ver aqui é que se nós rejeitarmos a representação federal de Adão, também nós rejeitaríamos a representação de Cristo. Cristo nos representou. Cristo foi o nosso substituto. E a Escritura mostra que a representação federal de Adão é um contraste com a representação federal de Cristo. Ou seja, o que Deus faz conosco é o mesmo que Deus fez conosco em Adão. O que Deus faz conosco em Cristo é o mesmo que Deus fez conosco em Adão. Ou seja, quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, a justiça perfeita de Cristo é imputada como nossa. E a nossa culpa, a nossa condenação foi imputada a Cristo. Ou seja, Cristo foi condenado pelos nossos pecados. Cristo foi considerado culpado. E na cruz do Calvário, ele recebeu a justa punição, que era nossa. Ok? Cristo sofreu em nosso lugar. Deus considerou os nossos pecados, a nossa culpa, como de Cristo. Então Deus puniu a Cristo em nosso lugar. E também a vida perfeita de Cristo, a justiça perfeita, em obedecer toda a lei, é imputada em nossa conta. Então nós não trabalhamos para sermos declarados justos. Nós não obedecemos à lei, mas o salário de Cristo, a vida, a justiça perfeita dele é considerada como nossa. Então, assim como Adão nos representou no jardim, Cristo nos representou através de sua vida. Então, assim como o pecado de Adão é considerado nosso, a justiça de Cristo também é considerada nossa mediante a fé. Então, nós vemos aqui que Deus é justo no que ele faz. Deus é todo sábio e nós devemos glorificar a Deus por isso. Nós vemos que a justificação é o oposto da condenação. Em Adão, nós fomos condenados e em Cristo nós fomos justificados. É o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler novamente. Pois assim como por uma só ofensa veio o pecado,
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, falando de Adão. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então aqui há um paralelo entre o que Deus imputou a nós de Adão e o que Deus imputou a nós proveniente de Cristo. E nós devemos analisar aqui agora, irmãos, que existem outros versículos que falam sobre a culpa herdada, sobre o pecado original. Romanos capítulo 5, 12 a 19 é um dos textos que nós abordamos, alguns versículos aqui, mas também lá no Salmo 51, versículo 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então o salmista aqui está dizendo que mesmo antes dele nascer, antes dele cometer qualquer pecado, ele já era culpado, ele já era pecador. A sua natureza já era pecaminosa desde a concepção. Então nós vemos aqui o pecado original, a culpa herdada. Salmos capítulo 58, versículo 3 afirma: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então isso significa que o homem ele não é pecador porque ele peca. Não. O homem peca porque ele é pecador. Porque a sua natureza é pecaminosa. E aqui nós vemos agora outra consequência do pecado de Adão. O pecado original. Qual é? A natureza pecaminosa. Então, primeiro, nós herdamos de Adão a culpa e condenação. E nós também herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós não somos nós não somos culpados aos olhos de Deus apenas por causa do pecado de Adão, mas também pelos nossos pecados. Ou seja, nós temos naturalmente uma disposição para pecar e para nos rebelarmos contra a lei de Deus. Essa é a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, uma escravidão ao pecado. Nós temos uma disposição natural, não para fazer o bem, mas para fazer o mal, para transgredir a lei de Deus. Então, nós, assim como Adão, por causa do pecado dele, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Isso significa que nós já somos concebidos com essa disposição. Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança. Salmos capítulo 51, versículo 5, vou ler novamente: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Efésios capítulo 2, versículo 3, veja o que o apóstolo Paulo afirma: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes de nós cristãos sermos vivificados por Deus, nós éramos inclinados aos desejos da nossa carne. Nós fazíamos a vontade da carne. Nós agíamos de forma contrária à vontade de Deus e éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os outros homens. É isso que o apóstolo Paulo está nos afirmando aqui, o que está nos mostrando nesse texto. Algumas pessoas, inclusive alguns que se dizem cristãos, têm uma visão errada sobre o homem, uma visão errada sobre o pecado. Para essas pessoas, pecado é apenas ações externas. São aquilo que nós fazemos, contrário à lei de Deus. Mas pecado inclui também os pensamentos, as palavras, todas essas coisas que são contrárias à lei de Deus. Então vejamos o que o nosso Senhor Jesus Cristo afirma sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento, mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então o nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que o pecado não é você cometer um assassinato, praticar uma ação, tirar a vida de alguém, mas somente
o fato de você se irar contra alguém, você já está cometendo assassinato em seu coração. Ou seja, está pecando, está transgredindo a lei de Deus. Da mesma forma, a lei moral que proíbe o adultério não se aplica apenas a atos de imoralidade sexual, mas também pensamentos. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Nosso Senhor Jesus Cristo afirma o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Outro texto que afirma isso, que o pecado ele não é apenas exterior, mas está no interior, inicia no interior. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Isso significa que todo pecado inicia no coração, na mente. Depois é que se torna em ações exteriores. Nesse sentido aqui, nenhum ser humano pode alegar que nunca pecou. Alguém pode dizer que nunca cometeu um assassinato, nunca tirou a vida de alguém, mas ninguém poderá afirmar que nunca se irou contra o próximo. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele foi totalmente justo. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo foi sem pecado. Somente Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Mateus capítulo 12, versículo 33 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra descuidada que tiverem falado. Ok? Ou seja, as palavras, as ações, os pensamentos, todas as coisas contrárias à santa lei de Deus é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Além do mais, a Bíblia é enfática quanto à natureza pecaminosa do ser humano. O apóstolo Paulo, ele afirma que o pecado é universal. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E o apóstolo João, em sua primeira carta, nos diz isso. Veja, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10. O Salmo 130, versículo 3 e 4, diz que a menos que Deus tenha misericórdia de nós, a menos que Deus nos perdoe, ninguém pode ser poupado, ninguém pode ser justificado, ninguém pode escapar da condenação. Diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Isso significa que ninguém pode se declarar inocente diante de Deus. Ninguém pode dizer: eu não peco, eu não mereço a condenação, eu sou bom. Não existe ninguém bom a não ser Deus. O homem, ele não nasce bom, ele não nasce neutro. O homem, ele nasce mal, ele nasce inimigo de Deus, com a sua natureza pecaminosa, inclinado para fazer o mal, para se rebelar contra Deus. E o homem é culpado, está debaixo da condenação. E a não ser que Deus se compadeça dele, que Deus haja no coração do homem para salvá-lo, ninguém poderá se salvar. O homem, por si só, ele é incapaz de buscar o bem espiritual. Ele é incapaz de escolher a Deus. O homem escolhe unicamente uma coisa: o pecado, a desobediência, a morte. Então, sendo assim, é necessário que Deus salve o homem. E é isso que Deus faz. Ele escolheu salvar alguns. Antes da fundação do mundo, ele escolheu aqueles a qual ele salvaria. E no tempo, Cristo vem, morre, pagando a dívida desses eleitos. E o Espírito Santo aplica a redenção de Cristo no coração dos eleitos, regenerando-os, dando-lhes uma nova vida, removendo o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, um coração que agora está
inclinado para fazer a vontade de Deus, para agir de acordo com a lei de Deus. Amém, irmãos? E isso nós veremos no próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe a todos.